Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Podcred, o podcast oficial do Conacred. E hoje eu tenho a alegria de conversar com vocês diretamente do maior congresso de crédito agro da América Latina, o Conacred 2025. E como vocês sabem, a gente sempre traz aqui as principais vozes, as personalidades que vêm deixando legado, transformando o setor do crédito agro. E é claro que esse primeiro episódio não podia ser diferente. Mas para você que vai estar nos assistindo, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no LinkedIn, aproveite, vai lá, deixe o seu like, ativa o sininho, deixe seu comentário, faça com que esse episódio possa chegar a mais pessoas, compartilhe no seu grupo de crédito, em todos os grupos dos quais você participe. Mas eu não vou ficar queimando largada aqui e vamos logo trazer as estrelas dessa manhã nesse primeiro episódio. E nesse primeiro episódio a gente traz duas estrelas aqui e eu, é claro, que não quis cometer o equívoco, né, de não lhes apresentarem bem. Então nada mais, nada menos do que o meu amigo, aqui CEO da Inspecto Agri, um cara apaixonado por inovação, mitigação de riscos, gestão de tecnologia ali dentro do campo. Nada mais, nada menos do que Genival Nascimento e também aquele que é hoje gerente de crédito e cobrança da Protec, Horace Tavares. Meus amigos, Genival, Horace, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Podcred ao vivo. Vocês estão fazendo história, meus amigos. Show de bola, show de bola. E aí, Tony, tudo bem? Satisfação, cara, reencontrar aqui novamente, tá batendo esse papo aqui no Podcred. E hoje a gente tá bem acompanhado, né, cara? Tá com esse ícone aqui, né, do Cred. Então vai ser um bate-papo super legal, cara, e vamos lá. Dois ícones, né? Maravilha, maravilha. Tony, obrigado. Genival, obrigado pela oportunidade. Participar desse episódio 1, caramba, zerei o game, né? Zerei a vida. É uma satisfação contar um pouquinho aí nos próximos minutos o que a gente tem feito no mercado há mais de 20 anos. Conheci o Genival, por incrível que pareça, no campo, né? Campo de batalha, né, Horace? No ar do trabalho. Quem vem colhendo os louros hoje não sabe o quanto capinou lá atrás, né? É exatamente isso que acontece. Mas obrigado mais uma vez e vamos lá falar um pouquinho aí do que a gente tem feito dentro do agro. Maravilha. Você que está nos acompanhando, o tema desse primeiro episódio é garantia no campo, como a tecnologia e o monitoramento reforçam a segurança no crédito e no campo. E é claro que para essa primeira pergunta eu quero escutar um pouquinho de vocês, porque eu sou um bebê no agronegócio, estou aqui há 5 anos. Quem vem fazendo legado aqui, deixando história, são vocês. Mas eu queria entender um pouquinho com vocês. Quando a gente fala aqui dessa questão de garantia real no campo, como que vocês têm enxergado essa evolução? Como que isso tem sido trabalhado ali na luta, no dia a dia, ali, como vocês têm acompanhado isso? Boa. Eu vou até aproveitar, deixar tecnicamente para o nosso professor Horace dar essa explicação, mas do nosso lado aqui, Tony, basicamente é tecnologia, né? Então infraestrutura, a gente ajuda a orquestrar, né? Então, mas toda essa maestria para fazer isso acontecer, olhar toda a qualidade dessas garantias, modelagem, né? Montar back-office, montar time. Então, por isso que eu puxei aqui o Horace para estar com a gente, para ele dar essa explanada. Mas a gente tem visto muito isso, né? Então, analisar essas garantias, né? Pegar boas garantias. Então, tudo começa com uma equipe, né? Um bom time e tecnologia dentro da esteira, né? Para fazer isso mais rápido, escalar, enfim, né? E aí ter uma boa análise por conta da boa equipe e da tecnologia para acelerar isso e integrar processos e assim por diante, né? É isso, né, Horace? Então, você fez um bom trabalho lá onde você está na Protec, não foi à toa. Conta pra gente aí como que você tem feito lá. Isso aí. A nossa história começa praticamente 20 anos atrás, né? E a gente vem percebendo, esses dias. Eu sou um menino, um garoto ainda, né? Mas isso começa lá atrás e a gente percebe hoje, principalmente, que essa parte de crédito, essa parte de garantias, eu digo que ela é uma metamorfose ambulante. O que nós temos de garantia hoje pode não valer daqui a pouco tempo. E quando a gente fala de garantias no agro, isso vem evoluindo, né? E com esse advento, principalmente do que a gente tem vivido aí, parece novo, mas é antigo, quando a gente fala de recuperação judicial,
né? Essa questão de garantia hoje é o que nos protege. Bom, a minha carreira toda é em multinacional, há pouco mais de 2 anos eu estou na Protec. Antigamente eu estava do lado de lá, agora eu estou do lado de cá, né? A gente atendia aí 500, 600 produtores. Hoje na cadeia da distribuição, só nós atendemos aí de 4 a 5 mil clientes por safra, né? Então, como monitorar isso, né? Como fazer com que a gente que está dando crédito, né, vá conseguir recuperar essa grana que a gente emprestou daqui 6, daqui 5 ou daqui 12 meses. E a garantia é essencial nesse momento, né? Seja através de notas promissórias, seja através de fiança, mas principalmente quando se fala de CPR, e aí está a nossa vibe, né? Justamente de monitorar isso. Então a questão, eu costumo falar que o crédito só termina na hora que a gente coloca a grana de casa. Bolso, exatamente. E é justamente nesse caminho é que a gente se depara com o monitoramento de garantias, que hoje é muito importante. A colheita, o desenvolvimento, depois a entrega e a recepção. Então, acho que cada vez mais, com esse mercado, com essa crise que a gente vem vivendo, né? 23, 24, 25, mas é bom deixar claro aqui que quem está entrando agora parece que é uma turbulência. Nós já passamos isso por 2004, passamos por 2015, né? Então, é só mais um ciclo. E eu acho que esse ciclo que a gente vem passando e daqui para frente, as garantias serão essenciais, né? Não só para o recebimento, mas para dar uma segurança maior para o mercado. O mercado hoje está exigindo isso. Talvez, em determinado momento, a gente deixou de fazer, porque a gente criou muito no fio do bigode, que hoje não dá mais, né? Porque o mercado mudou e a gente precisa mudar constantemente. O agro vem mudando, as garantias vêm mudando, o critério para análise vem mudando. Então, eu acho que as garantias hoje são essenciais para o nosso negócio. Perfeito. Uma CPR exequível, né, cara? Então, eu acho que esse é o desafio, né? Porque o Otis falou muito bem, até pouco tempo atrás, né, a gente via CPR de gaveta, né? Então, só tirava da gaveta ali no momento de executar, e aí não funcionava, né? Exatamente. Na prática, não dava certo. Então, é isso aí. E com esse desenvolvimento, né, aproveitando o boom das tecnologias, né, da própria inteligência artificial, né, que está em alta aí, a ideia é isso, né, integrar processo, né, para ajudar gestores como o Horace a vender, no final do dia vender crédito, vender mais, né, e fazer bem feito, né, e garantir que esse investimento retorne para o bolso dele, né, e para isso acontecer, fazendo um bom trabalho na ponta, né? Então, desde do valuation lá da terra, fazer o laudo de avaliação do imóvel, no caso de AF, né? E trazer para ele entender o potencial de valor daquela área específica. Na sequência, estrutura isso e monitora e recebe essa conta, que aí sim termina o processo de crédito, né, cara? Então, é só depois que... Não é quando o grão tá lá na trade, né? Você sempre fala pra mim, né, cara? E ver se tá no nome. Ver se tá no nome de quem, realmente aquilo que tá no papel é aquilo que a gente tá vendo no campo. Constatar, exatamente. Mas, e daí, assim, me gera uma provocação interna, né? Porque, assim, vai formando aqueles balãozinhos. Vou escutando os professores aí falando. E eu fico imaginando, né, você falou de 20 anos atrás, eu fico imaginando como que essa galera concedia crédito anteriormente, assim, querendo ou não, meio que às cegas, né, no fio do bigode, como vocês falaram, na confiança. Em contrapartida, eu vejo que, assim, ao mesmo tempo que a tecnologia ela evolui e ela potencializa com que as revendas, as indústrias, né, e quem concede crédito no mercado tenha mais segurança, consiga mitigar risco, de uma certa forma também faz com que vocês enxergam que eles conseguem conceder mais crédito ou acabam, no caso, concedendo menos crédito? Porque a ligação que eu estou fazendo uma vez que eu estou nas escuras e eu preciso fazer negócio, eu vou lá e faço. Agora não, agora eu consigo saber o quanto tempo aquela área ela foi produtiva, se foi em safra, se foi em safrinha, qual foi a cultura que foi produzida, né, e por aí vai. Vocês viram que, com o avanço da tecnologia, o crédito ele ficou mais acessível ou ele ficou mais restrito? Boa pergunta. É engraçado que a inteligência artificial, a tecnologia nos ajudou demais, eu não tenho dúvida disso.
né? Até pouco tempo, a gente fazia análise de crédito no Excel, consultando milhares de sites possíveis e impossíveis, a internet não era boa na época. IBAMA, Serasa e por aí vai, tudo né? separadinho. Hoje você consegue reunir tudo num lugar só, em questão de minutos. O monitoramento traz isso para nós, muitas vezes via satélite. Então eu acho que a tecnologia ajudou. Mas eu sou da escola que, apesar da a tecnologia, ela veio para ajudar. Mas eu ainda gosto de sentir o cheirinho da porteira para dentro. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Nós trabalhamos com critério de crédito hoje na nossa empresa, por exemplo. A gente tem a inteligência, a gente tem os sistemas, mas eu ainda quero saber o que o produtor está fazendo. Eu quero que ele tome o cafezinho da porta para dentro. E eu acho que o monitoramento, principalmente o monitoramento da porteira para dentro, é essencial. Eu preciso saber o que está acontecendo, né? A tecnologia facilita, mas será que realmente está sendo feito aquilo, né? A gente avalia critérios como caráter. Vou voltar lá atrás, no fio do bigode, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a tecnologia ajuda, eu acho que essa questão humana, ainda por muito tempo, será insubstituível. O agro é isso, o agro é calor humano, o agro é porteira para dentro, o agro é cafezinho, é conversa, é o feeling, né? O papel diz muita coisa, mas eu acho que ainda assim essa questão do monitoramento, ela é essencial no nosso negócio, não tenho dúvida disso. Você sabe que essa época de crédito restrito, né, o produtor desbancarizado e tudo mais, acaba ficando um mercado muito bom para a gente, né, como a PIC, né, que é a plataforma da Inspector, é PICC, Plataforma Integrada de Crédito e Conformidade. A gente está conseguindo agora colocar a última camada que faltava para integrar 100% dos processos de formalização e monitoramento até a execução na ponta com o kit arresto, né? E toda vez que a gente vê que o crédito está ficando mais restrito, que a inadimplência está aumentando, que o mercado está ficando mais complicado, a gente vê que cada vez mais o credor está conseguindo embutir o custo efetivo ali do monitoramento ou de uma possível execução na precificação desse crédito, né? Então, antes de liberar o crédito ali para o produtor, para o agricultor, já deve ser precificado esse risco de quanto poderia gastar para executar aquilo. Então, o pessoal está cada vez mais fazendo isso, né? Embutindo esse custo ali no valor final e fica bom para a gente porque o risco aumenta para o nosso mercado de monitoramento de plataforma, de tecnologia, de EgTechs, né, que é o nosso caso. É muito bom porque as empresas cada vez mais estão ficando mais atentas a isso, né? Então, crédito restrito, a inadimplência alta, é um mercado que fica mais interessante aqui. Então, já fica até a mensagem aí para os possíveis investidores que estão ouvindo aqui. Com certeza. A gente está crescendo, né? O último ano a gente cresceu 4x, então, se comparado com o ano anterior, muita coisa, né? 400%. Atenção, investidor. Você que está assistindo esse episódio agora é o momento pitch, hein? A gente fez uma captação com o investidor anjo, né? Até um abraço aí para o nosso amigo Sérgio Pigoso. Grande fera, hein? Mestre, grande fera. Exatamente. Só o Pigoso, né? Só isso. Só ele, é uma figura aí no mercado, todo mundo conhece, né? Ele é nosso investidor anjo e atua como conselheiro consultivo também. E tem nos ajudado muito, né, cara, nessa jornada, porque, afinal de contas, no final dele tem ali 45 anos de experiência no crédito. Então a gente leva isso muito a sério, né? É campo de batalha, né? Como o Horace comentou. Então, essa proximidade ali, tomar o café com o produtor, às vezes até entender o que está acontecendo ali com relação ao comercial, porque às vezes, né, não é o que realmente está acontecendo ali, até como uma forma de auditoria, né, Horace? Porque a pressão comercial é muito forte, né, sobre o time de crédito. Então, para me trazer essa temperatura, né, para o time de crédito saber o que realmente está acontecendo lá, faz grande diferença, o Tony. Então, é isso, cara. Quando o crédito fica mais restrito, né, igual está acontecendo agora, você viu o Banco do Brasil aí anunciando, né, restringindo. Então, as empresas estão ficando mais atentas. Eu acho que a safra vai ser muito mais assim pressionada por todos os credores. Então, quem estiver mais próximo, quem estiver monitorando, vai receber mais rápido, né, porque afinal de contas vai estar ali com grão rastreado, né? Você vai saber a origem e vai estar todo mundo de olho nesse grão. Então, quem tiver a rastreabilidade, desde o croquis da CPR, mostrando que plantou, que formalizou a lavoura, né, estruturou, que teve produtividade, que teve produto, objeto de garantia,
e está no armazém XPTO, tudo isso de forma rastreável ali, quando envolver um embargo de terceiro ali, por exemplo, esse cara vai ganhar o jogo, né? Quem não tiver isso totalmente documentado, pode perder. Então, é mais ou menos isso quando a gente fala de crédito restrito, para nós é muito bom, né? Então, é ruim para os credores, né? Porque acaba também, dependendo do apetite ali, reduzindo um pouco, não crescendo. Não é o caso do Oris, que estão crescendo absurdamente, mas a gente vê que os credores tiram o pé um pouco ali e gasta mais com monitoramento e com possível execução ali no final do dia. É muito bacana escutar vocês falando assim, e até digo mais, até é muito rico, né? Como eu disse para vocês, estou 5 anos atuando no agro e tive a experiência de começar no agronegócio e uma empresa que faz, no caso, antecipação de crédito e também trabalha com geotecnologias ali. E a principal visão que eu adquiri logo que comecei, que era assim, nós não fazíamos ali necessariamente um monitoramento agrícola. Nós fazíamos especificamente o monitoramento do crédito, né? Porque era praticamente como se estivesse plantando dólar ali, plantando real, milhões de reais ali embaixo da terra. Então, quando uma revenda, no caso, alguém olhava para aquele monitoramento, seja qual ele fosse feito, ele fala assim, cara, eu estou monitorando o crédito que está em campo, então eu quero saber quando que o meu RTV vai precisar bater lá na porteira, os momentos corretos, como que a cultura, a questão vegetativa dela está evoluindo e tudo mais. Mas é engraçado que logo que eu comecei, eu percebi que a principal preocupação do mercado ali era de fazer o monitoramento do crédito. Conforme alguns anos foram passando ali, a gente começou a ter uma pressão socioambiental. O ESG ele bateu bem forte. Então, questões de compliance socioambiental, às vezes, acabaram sendo até ser prioritárias ali dentro desse monitoramento. E hoje, assim, tá dentro desse combo, tem algo novo que está aparecendo dentro desse monitoramento, que vocês estão sentindo que o mercado está exigindo algo mais para essa mitigação de risco? Por exemplo, a gente sabe que o fator seguro hoje está sendo muito cobrado, às vezes, num barter ali e tudo mais. Como que tem sido essa mitigação de risco? Está aparecendo um critério novo para essa análise que o monitoramento acaba fazendo? Acaba sendo esse combo como um todo? Como que está esse momento atual do mercado? Horas, eu vou falar, o Horas complementa, mas do nosso lado lá, o Tony, como a gente hoje está, a gente se posiciona como uma plataforma integrada, né, de crédito e conformidade. Quando a gente fala conformidade, inclui isso, né, na fase 1, que é durante a estruturação ali dessa garantia e da análise, né? Então, quando a gente começa a esteira ali, já inclui ali como se fosse um checklist para fazer esse double check, que hoje eu vejo que a maioria dos credores, eles já estão, né, aderindo a isso daí, incluindo no pacote, até mesmo porque algumas revendas, por exemplo, que são clientes nossos lá, eles utilizam essas garantias, esses documentos ali, para fazer o endosso para um banco ou para uma agroquímica, por exemplo, né? Então, quando eles levam essa CPR ali totalmente estruturada, né, com todos esses critérios analisados, mostrando que esse produtor está livre, a área está livre de embargo, né, que não tem nenhum problema socioambiental ali e a CPR está bem estruturada, eles conseguem endossar isso. É muito fácil ali para um interessado ali, até para um fundo, né, para antecipar recebível, por exemplo. Então, sim, está tendo essa pressão, né, inclusive do mercado externo também, né, até para comprar do produto do Brasil. Então, essa rastreabilidade desde a ponta, mostrando que quem está produzindo do jeito certo, né, e de forma sustentável, ela inclui quando a gente fala plataforma. Então, plataformizar é isso, é mostrar toda a cadeia da origem do negócio até o produto ou subproduto lá na ponta, né? Então é mais ou menos isso quando a gente fala dos critérios ali de elegibilidade para trazer um produtor para estruturar uma boa garantia, para fazer um bom negócio, principalmente para trade aí, né? A gente vê muito o pessoal contratando isso daí. Seguro, a gente vê que está cada vez mais difícil você precificar esse risco, né, cara? Sim. Então, entender ali, eu diria até não por região, mas dentro da própria fazenda por metro quadrado, se conseguisse entender isso, né, ali, que eu acho que aí está um desafio, para você precificar, você colocar um seguro, você tem que precificar esse risco. Então, se você não conseguir precificar, fica cada vez mais difícil, né, e acaba não vindo muito, mas é uma tendência, o Odyssey vai falar melhor, talvez até ele já tenha esse produto lá, mas a gente vê que na hora que a gente traz esse negócio, né, essa oportunidade para colocar um seguro ali, para envelopar isso,
acaba que o custo ele fica muito elevado. E aí já está no momento de margem muito apertada. Quebra de margem ali, né? Aí, para o produtor, principalmente, às vezes que sai do bolso dele, a conta não fecha, né? Do ponto de vista dele. Mas quando você coloca todos esses indicadores ali, né, cara, e monta essa esteira, contemplando toda essa parte socioambiental, com uma boa análise, né, com um bom instrumento ali, e monitora isso, né, mostrando que o crédito que foi colocado ali em um produtor, naquele negócio, de fato, ele está tem uma grande chance de performar, porque existe, de fato, a garantia, né, tá sendo realizada do jeito correto, com os critérios ali dentro do padrão, não tem nada fora do padrão. O jogo fica mais interessante e esse cara pode ganhar no final do dia, porque ele está fazendo do jeito certo. Então eu acho que a tendência é cada vez mais, né, melhorar nesse sentido, né, de plataformizar, de colocar a parte socioambiental, até porque, né, a gente precisa levar cada vez mais esse assunto mais a sério ali, porque não é só produzir, né, e deixar o Brasil na posição que está, mas a infraestrutura tecnológica nossa hoje já permite integrar tudo isso e mostrar se um determinado CPF, se uma fazenda ali está seguindo aqueles critérios de ESG, de sustentabilidade, e você adicionar seguro, adicionar o kit arresto ali, se for o caso ali, envelopar tudo isso no BART e você achar o valor final e fazer um negócio contemplando todo esse custo ali, tá? Então, do nosso lado, como PIC, Inspecto Agri, é isso. Olha, se você quiser complementar. Não tenho dúvida. E eu vou voltar lá no critério novamente, onde a gente tem a tecnologia para ajudar. Acelerar. Mas nós temos o feeling do profissional que está organizando isso. Questões como SG, as questões cartorárias hoje, boas práticas cartorárias, a gente percebe que nós temos muitos cartórios aí de registro que estão cada vez mais criteriosos, porque a gente vem de um passado meio sem lei, né? Costumava se falar no Mato Grosso, a gente pegar a Serra da Petrovina ali, nós não sabemos quantas serras da Petrovina tinham uma em cima da outra, né? Posição, né? E aí depois você vem critérios de cartório, você vem critérios de ESG, você vem critérios de processos, e depois você vem a própria novidade, que não é mais novidade agora, mas o registro do Bacen, o quanto é importante hoje, para dar uma visibilidade do quanto esse produtor está endividado, não está. E aí a gente vem a questão agora das próprias duplicatas, digitais, que começam a entrar nisso. Tudo a gente está falando de garantia. Mas eu acho que ainda assim, o cara que está lá atrás do computador, dando uma olhadinha no sistema, vai, cara, isso aqui tá errado. Tá errado. O feeling ainda é muito criterioso. E quando se fala de mercado, né, principalmente quando você pega as plataformas de comercialização, elas estão cada vez mais criteriosas, né? Eu venho de uma outra multi anterior da empresa que eu estou hoje, que tem contratos com grandes indústrias de alimentos. Se aquela soja não for de tal lugar, tal monitoramento, se ela não tiver todos os critérios, principalmente de ESG, ela não pode ser comercializada, né? E o produtor que tem boas práticas, né, principalmente de ESG, ele tem um plus na hora de vender essa soja, na hora de vender esse milho, na hora de vender esse algodão. Então, assim, a gente traz o critério de garantias, traz ela cada vez mais refinada e afinada, né? Isso com certeza nos leva a outro patamar de industrialização de produtos brasileiros, não tenho dúvida disso. Com relação ao seguro, o seguro eu acho que está cada vez mais incipiente no mercado, né? Se falava de seguros de crédito de pessoas jurídicas, agora a gente já percebe que tem um nicho de mercado de pessoas físicas. Nós só temos um play, vou falar disso amanhã no nosso painel lá. Fantástico. Que hora que vai ser amanhã, Horácio? Às 10 horas. Tá. Às 10, eu acho que 9h30 ou 10 horas é o primeiro painel que a gente vai falar um pouquinho de seguro. Você tem alguns players de mercado que é uma nova oportunidade com relação a seguro, né? E diante dessa crise do mercado, é uma boa oportunidade, né? Então, acho que esse é o mercado que vem crescendo, o mercado de garantias vem crescendo e, mais uma vez, é uma metamorfose ambulante. Todo dia um critério novo, todo dia uma novidade e o profissional tem que estar bastante atualizado para lidar com isso aí no mercado. Perfeito, pessoal. E assim, vou trazer um gancho tanto do Genival quanto o que você comentou agora, Horácio, de que assim,
Genival falou um pouquinho ali sobre a atuação das tradings ali, principalmente, né? E falou também a palavra de rastreabilidade. A gente sabe que a palavra rastreabilidade, ela está cada vez mais inserida dentro da cadeia mesmo, de saber de ponta a ponta o que está acontecendo com o grão, mesmo que a gente ainda não consiga colocar um chip no grãozinho da soja ali. Ainda, né? É muito importante a gente saber a origem e destino, né? E até, quem sabe, até mesmo até chegar à gôndola lá do consumidor no final, né? Dele bater um QR Code ali e saber todo o processo por onde ele passou. O algodão já tem isso, né, Genival? RFID, né? O algodão já tem... O café evolui bastante. Já evoluiu bastante. O algodão tem a campanha Sou Algodão, se eu não me engano, né? A C&A utiliza das calças jeans ali na São Paulo Fashion Week, acabam tendo desfiles até mesmo com a própria marca do Sou Algodão ali, que tem todo esse projeto de rastreabilidade. Mas quando a gente para poder entender um pouquinho disso e tá aí trazendo um pouco do que você comentou, Horace, eu já escutei, não sei se é verdade, de que assim, até mesmo para tradings ou revendas que no caso fazem ali a comercialização do grão, conseguiam ganhar até $1 por saca ali, realmente comprovando a rastreabilidade. É papo, é conversa, Genival trabalha na parte de tecnologia, Horace que está ali na Protec atuando no dia a dia, há mesmo esse investimento por conseguir comprovar essa rastreabilidade, por conseguir realmente ter esse monitoramento? Tem um ganho financeiro, né, de verdade acontecendo no mercado? Há um investimento pesado. E eu não vou falar de agora, eu vou falar quando nós tivemos a mudança do mercado da soja convencional para a soja transgênica. Já se tem uma diferença de preço até hoje de quem produz a soja convencional, que é visto pelo mercado de forma diferente, né? Então, não é balela não, é verdade. Quando eu falei de uma outra empresa que eu trabalhei há pouco tempo, a CJ Selecta, ela tem um programa com a Unilever, e aí uma das grandes do ramo alimentício, que o produtor, dando essa rastreabilidade, ele tem um plus no final da comercialização. Então, isso não é balela. Isso existe, o mercado está aí vamos falar de soja, vamos falar de algodão, vamos falar de café, né? Quanto mais rastreável, quanto mais eu souber a origem, melhor para o produtor e realmente se tem pecuária também trabalha bem pecuária, forte. Sem dúvida. Né? Quanto mais rastreável, quanto mais... Só dá esse critério de rastreabilidade, e aí entra a questão do monitoramento, né, de saber como plantou, de que forma plantou, o que se utilizou e qual que é o destino, realmente você tem um ganho financeiro com isso. Fantástico. Da visão tecnológica, Genival, tem algum ponto também que você consegue ver o quanto vocês têm contribuído para esse ganho dentro das revendas, das indústrias e tudo mais? Olha, eu fico até preocupado quando se fala que ainda não tem como rastrear via chip um grão, né? Se chegar a esse ponto, assim, eu vou perder o negócio, cara. Eu não vou ter mais profissional lá, né, para fazer esse trabalho. Porque mas, novamente, você não vai ficar. É o que eu sempre falei. O fator humano no agro, ele é indispensável. Total. Não tem jeito. No final do dia são pessoas, cara. Ou a gente pode também ser a empresa que vai colocar o chip no grão, né? Daqui a pouco. Isso. Né? É isso. O Grain, Blockchain. Blockchain. Entendeu? Blockchain. Hoje a gente tem feito muito para as trades, fazendo essa parte de rastreabilidade. Não da própria CPR ali, mas dos contratos mesmo, de originação, de compra e venda, né? O contrato tradicional ali. E aí, o que ela vai fazer com o grão ali... No Mato Grosso, por exemplo, né, o nosso maior mercado de monitoramento é Mato Grosso. E aí tem alguns casos que eles compram grãos já atrelado ao monitoramento. Né? Então, falam assim, olha, ok, vamos comprar grão porque esse cara tem um embargo na matrícula XPTO, Inspecto, PIC. Preciso de vocês para nos dar essa garantia de que esse grão ele vai ser ali segregado. Então, não pode ter mistura do grão de uma área embargada com uma área livre. Então, a função é essa. Então a plataforma ajuda nesse sentido, né? E o nosso agrônomo, especialista, ele vai estar lá na ponta, sujando as botas, né? Fazendo esse trabalho ali para segregar esse grão ali, desde a origem até o destino, né? E aí documenta isso e entrega um laudo de rastreabilidade para o cliente no final do dia. Falando cada grão, cada carga que saiu de cada talhão, de cada matrícula,
e para onde que foi, né? Mostrando que a trade não pode, nesse caso, ser responsabilizada, né? Por comprar um grão de uma área embargada, por exemplo, com um problema socioambiental ali. Então, é isso. A tecnologia com a parte humana, né? Talvez daqui a pouco chegue os humanoides aí, né? Mas o Horus está muito correto quando ele fala que no final do dia tem que ter um cara ali, tem que ter a parte humana para fazer o que a máquina ainda não faz, né? A máquina, você pode usar a tecnologia ali para você absorver as informações, você nutrir isso e saber. Todo mundo precisa saber que você sabe de tudo, né? Mas você vai na roça... Pode, né? Sabendo. Nem pode saber que a gente sabe de tudo. Mas você olha isso e vai sabendo, né? Você vai lá validar, vai... Né? Então, tem que ser inteligente, né, cara? E a parte humana é isso, usar a tecnologia da forma correta e ir lá no campo, sujar as botas, tomar um café ali, sabendo, e vai lá só... Ih, cara, me conta aí. Porque eu vejo também, não necessariamente só, claro, quando a gente fala, a gente está pensando no agro, a gente pensa no valor de faturamento ali gigantesco que a revenda ela vai ter de ganho com isso, né? Mas outros pormenores ali também acabam sendo, no caso, muito positivos. Por exemplo, assim, se ele sabe o momento que o RTV ele tem que visitar aquele produtor rural, o que ele economiza somente de combustível, de logística e tudo mais, que é daquele produtor não ficar fazendo bate e volta, já é muito, né? Porque assim, a gente sabe pegar BR-163 ali, pegar aqueles pedaços ali, o tanto de chão que aquela galera come ali, né? E vai embora ali de questão de investimento. Então, assim, não é uma proporção de redução de custos comparada aos investimentos que acontecem, mas quando a gente bota aí no período de 12 meses, né, é um valor significativo, querendo ou não. Total. Né? Sim. E trazendo um aspecto aqui, Genival e Horace, assim, a gente falou um pouquinho aqui sobre questão seguro, né? E me permitam entrar um pouquinho nessa questão tecnológica, revenda e de como que isso está. E preciso, querendo ou não, porque quem nos acompanha também gosta desse tipo de provocação, né? Porque afinal a gente está aqui, como o Horace colocou, a gente não sabe de tudo, né? A gente está aqui para aprender e acho que muito mais do que isso, o podcast ele também tem esse intuito desse papo leve, inteligente, descontraído, para que a gente também possa formar o setor, que a gente possa aprender, mas também que a gente possa construir. Não ficar nessa bolha, né? Que nem eu falo assim, eu não conhecia agronegócio há um tempo atrás. Eu fui conhecer e cada dia eu me apaixono mais, mas eu me apaixono exatamente porque quando eu pego pessoas como vocês que falam de maneira aberta, de maneira até mesmo educativa, né? E trazendo para esse sentido educativo do agronegócio, falando de seguro, o que nós mais escutamos esse ano ao fazer as pesquisas no mercado, para fazer as palestras em plenária, em arena e tudo mais, é de como que o mercado estava reagindo, né, a tudo aquilo que estava acontecendo. E o que nós escutávamos era, o mercado está deixando de olhar o seguro como custo e está passando a olhar como investimento. O quanto isso está sendo aplicado agora para a safra 2026? Vocês estão sentindo essa diferença? Né? Porque a gente sabe assim, o seguro ele é visto como esse cara que come a margem. Sim. Mas, Genival, você que está lá, por exemplo, negociando uma tecnologia ou até lá na frente, você tem percebido que as empresas com quem você está negociando têm aplicado ali seguro? Os seguros eles estão mais maleáveis para entrar num barter, para fazer essas operações? Está ficando mais barato? Não está ficando mais caro? Como que está ficando esse cenário de seguro para dentro, seja para a tecnologia ou até mesmo para as empresas? A gente tem uma carteira hoje de uns 90 clientes, 92 hoje, atualmente, né, ativos, né? E quando a gente entrega a parte de concessão de crédito, que é estruturar isso e achar o custo, o valor total dessa CPR, por exemplo, por favor, CPR vai ser 1 milhão lá, por exemplo, né? Esse seguro, falando aqui do seguro safra, né? Não do seguro de crédito, né? Você até se dá uma aula pra gente depois, Sim. segrega, porque são seguros diferentes, né? O seguro safra, que é o que a gente faz dentro da plataforma, então é aí que está o que eu comentei agora há pouco, sobre você tentar entender o risco por metro quadrado dentro da fazenda. Não olhar o risco de seguro na 163, por exemplo, né? Perfeito. Se tivesse, hoje, se tivesse um IRP de todos os produtores, né, onde eles tivessem as fazendas ali de forma digitalizada, para você saber por metro quadrado a produtividade dele, se plantou, quando plantou, o que plantou, qual cultura, você entender isso, né, e há quanto tempo ele trabalha nessa área ali, aí você iria fazer uma correlação com outras variáveis para você ter uma precificação mais exata, né? Então sairia ali um saco, 1,4 saco por hectare, até 2 já vi,
para, de repente, um número muito menor, né? Abaixo de 1, por exemplo, né? E aí começa a ficar mais interessante, porque o momento de margem apertada também é um momento de risco, né? Então, você, de um lado, sem margem, do outro lado, risco de safra, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo. Do outro, produtor quase entrando em RJ, trazendo conta de 5, 6 safras aí, renegociando, né? Então tá todo mundo em cima agora. Então, o seguro, eu acho que tanto para o crédito quanto para a safra, eu acho que a tendência é aumentar desde que você tenha as informações de forma estruturada para você conseguir precificar esse risco. Então, eu diria que nem é uma tendência, já está acontecendo, mas ainda falta um ambiente onde você consiga ali integrar todos esses dados e precificar esse risco e baratear, tirar os intermediários da cadeia para você baixar esse custo. Seria custo marginal de zero, na verdade. Que aí vai fazer mais sentido e aí vai democratizar para a maioria dos produtores que estão aí desbancarizados, né? E tentando enxugar o máximo ali para ter uma margem melhor. É isso, você compreende? Só me permita, Horace, escutando você falar, Genival, acredito eu que talvez algum critério para avaliação tecnológica depois também foi assim, mapeia para mim todo produtor que já abriu RJ, né? Nesse momento atual que a gente está falando. Sim. Então, olhar para as fazendas ali, quais foram os produtores pertencentes àquelas fazendas que já abriram, talvez por um CPF, talvez pelo que está da área ali, pode ser uma possibilidade. Talvez esse seja o critério que a gente estava falando anteriormente ali, de uma potencial avaliação futura, né? Tudo isso eu acho que engloba e nesse ambiente. Aí nós temos, como você falou, 2 tipos de seguro, né? Amanhã vai ser tema desse painel. Nós temos 2 profissionais falando de seguro para crédito e nós estamos falando de seguro garantia, e aí nós estamos falando de seguro safra. Né? O fato é que esse seguro ele vem incipiente cada vez mais. Aí, quando se fala em seguro agrícola, né, seguro por perdas climáticas, por produtividade, isso é muito comum no sul do país, de longa data. A gente vê que o sul do país, aí eu vou pegar o sul mesmo todo, nós temos problemas recorrentes de clima. 3, 4 anos já seguidos. Exatamente. E agora, o que a gente fala cerrado ou norte do país começa a ter uma outra visibilidade sobre esse produto. Porque o que era um problema mais generalizado no sul do país começa a subir, né? Esse é um outro critério que a gente tem que avaliar de crédito hoje, o clima. Às vezes as pessoas falam assim, qual a sua formação? Eu falo, cara, eu sou agrônomo, eu sou meteorologista, eu sou cara economista, eu sou cara do tempo, porque envolve tudo isso. Geopolítica, né? Geopolítica tem que entender tudo. É muito engraçado. Durante muitos anos eu fui professor e falava assim, você sabe a influência, se o dólar sobe ou se o dólar desce, sabe que isso tem diretamente ligado ao pãozinho francês? Você sabia disso? Que o trigo é importado, se eu tenho um problema lá, você vai ter um problema aqui. As pessoas não pensam isso, que é uma cadeia, né? Mas eu acho assim, com esse advento, e vamos aí para oferta e procura. Quanto mais gente fizer seguro, mais esse seguro vai ficar barateado. Custo marginal de zero. A gente, então, o distribuidor, por exemplo, hoje que tem um custo elevado para fazer isso, quanto mais distribuidores fizerem, quanto mais indústrias fizerem, mais esse custo cai, né? E uma novidade que a gente tem no mercado aí há cerca de 3 anos, que é o seguro de crédito, e aí você tem isso de longa data, novamente, para as pessoas jurídicas. Aí você tem um entrante no mercado que traz isso para a pessoa física. E hoje, eles não conseguem abrir apólices para quem quer, porque é uma novidade no mercado e diante desse mercado inseguro, seja por produtividade, seja por preço, né? Você tem até o seguro paramétrico agora, você tem um monte de seguros que estão surgindo justamente porque essa cadeia está balançada. E quando essa cadeia está balançada, é que surgem oportunidades. E na crise, né, tem gente que chora e tem gente que vem de lenço. Então é justamente nesse momento que o seguro tem entrado e tem entrado forte. E eu acho que daqui para frente vai se tornar uma tendência e tomara que os custos também se reduzam para que a gente possa ter mais segurança a hora de dar crédito aí para o produtor rural, dar crédito para os distribuidores e tudo mais. Então, acho que é um assunto que daqui para frente, assim como o SG veio, eu acho que agora o seguro também veio para ficar. Fantástico, fantástico. A gente
bate-papo gostoso. A gente está caminhando aqui pro finalzinho já do nosso episódio, o tempo passa rápido. Parece que não, mas o tempo vai passando, a galera já começa a sinalizar pra gente. Mas é claro que ainda me surgiu aqui ainda mais o intuito de uma pergunta, né? Você acredita, Genivaldo, aí aqui falando sobre tecnologia especificamente, que a gente fala muito aquela frase conhecida, né? A inteligência artificial, ela tá vindo aqui para substituir o homem. A gente está falando muito aqui dessa questão do feeling, né? E tudo mais. O quanto a tecnologia artificial realmente ela tem vindo ali para mudar, para integrar, para transformar o agronegócio? Porque às vezes parece que é só propaganda, né? De empresas querendo colocar, aparecem sempre os gurus de inteligência artificial falando que dá para fazer isso, que dá para fazer aquilo. Mas o quanto você enxerga já que a inteligência artificial ela vem realmente transformando ali a tecnologia e potencializando negócios dentro do setor? Pô, a gente tem mapeado lá alguns problemas, né? E de fato tem ajudado, né, os nossos clientes. O que a gente tem? Eu perguntei uma vez para um professor que fez um curso de IA 2021, pós-pandemia ali. E cara, a inteligência artificial vai substituir o meu back-office lá, o assistente administrativo? Eu vou tirar esse cara e vou colocar a IA para fazer isso? Ele falou, cara, é o seguinte, se você for pegar férias, você escrever tudo que você faz no papel, entregar para alguém, e esse alguém, e aí você pega férias, e esse alguém fica no teu lugar, ele faz exatamente o que você escreveu, a inteligência vai substituir. Tá? Então, o que eu quero dizer? Todo trabalho burocrático e repetitivo, sim, não é tendência, já está acontecendo. A máquina faz isso, o Oracle deve usar isso muito bem lá no back-office de crédito dele. Sim. Então, todo trabalho burocrático e repetitivo, sim, mas tem uma parte ali que, de fato, ainda a máquina não conseguiu substituir. Então, esse sensor humano nosso, esse tato ali, sabe, esse sexto sentido, a máquina ainda não consegue ainda. Mas tudo que você conseguir que é trabalho repetitivo e burocrático, a máquina substitui. E se você tiver dados, se você tiver histórico, dados estruturados, dá para construir uma modelagem, e você colocar IA dentro disso para você entender o passado e prever o futuro. Fácil, tá? Então, o que a gente tem feito é isso dentro da PIC. A gente tem olhado quanto tempo que é o ciclo para você ali formalizar uma garantia, né? Como fazer isso de forma mais rápida, né? Porque você registrar 10 horas da manhã no cartório e registrar 10 e 3 faz total diferença, né? Você vai em primeiro ou segundo grau, né? Quem está primeiro e quem está segundo. Então, como que faz isso? Tem que fazer rápido. Então, o comercial fez a venda, o crédito analisou, o crédito, a máquina, olhou ali 80%, 90%. 10% é um cara que olha só o que precisa. E aí, pô, ok, vamos para cima, vamos formalizar, vamos estruturar isso rápido. E aí você sai lá, a gente pegou um case com um cliente nosso que estava demorando ali 61 dias para fazer uma CPR. Eu acho um absurdo. Sim. Vai depender do cartório, hein? E a gente viu que era o cartório, a maior parte, mas tinha muito trabalho interno, cara, muita gente. Sim. E, inclusive, sobrepondo o processo, fazendo o que o outro já tinha feito, não sabia, isso não se conversava. Então, isso foi lá atrás, inclusive, 2022 ali, a gente conseguiu trazer já um pouco de inteligência artificial e a gente trouxe 45% de eficiência nesse processo. Hoje já até subiu mais a barra, pra você ter ideia. Então, com inteligência artificial, cara. Dados estruturados, quem tiver histórico, um IRP para cruzar dados, estruturar isso de forma organizada ali, e tiver tudo isso documentado, como que se faz cada processo, cada etapa, um fluxo muito bem desenhado, você conseguir escrever, a máquina vai conseguir fazer. Esse é o meu ponto de vista e é o que eu defendo. Governança, né? Eu acho que a inteligência artificial ela traz esse processo de governança, né? Ela já elimina um monte de análises que você tinha burocraticamente que analisar um a um ali, manualmente, na unha, da famosa na unha. Eu acho muito importante o serviço da Spectro, por exemplo, de já ter uma base de dados. Né? Eu vou monitorar a fazenda do Tony. Não, nós já conhecemos a fazenda do Tony, nós já monitoramos por outro fornecedor anteriormente, então não precisa me mandar, não, eu já tenho aqui pronto, né? Então facilita esse trabalho.
E a parte burocrática, da parte documental brasileira ainda é muito burocrática, digamos assim. Engessada, né? Engessada. Então, se a tecnologia já pode trazer isso para mim, já tem uma pré-análise de safras anteriores, isso facilita o nosso trabalho. Porque eu deixo esse profissional fazer isso de forma manual, realmente para analisar, para sentir o feeling, para sentir o cheiro, para ver se tem alguma coisa errada. E daí é aquilo que a gente fala, né? O analista, hoje ele já não é mais analista, né? Ele já é, no caso ali, um decisor de crédito, né? Sim. Que a gente que tá atuando ali, a gente sabe que ele não tá ali para travar o time comercial, muito pelo contrário, ele tá para potencializar ou enxergar outras viabilidades de potenciais negócios, de potenciais créditos ali para ele. E quando eu vejo que muita assim, a tecnologia ela vem exatamente para abrir essas portas e fazer com que cada vez mais o time de crédito ou até mesmo a empresa como um todo ela passe a ter uma função mais estratégica do que operacional. Exato. Né? Então, eu vejo a tecnologia ela vir a esse favor de fazer com que os negócios eles possam ser muito mais inteligentes, né? E com um potencial ainda bem maior, trazendo tecnologia, trazendo inovação, trazendo governança do que era feito anteriormente. Obrigado. Bom demais. Galera, para a gente encerrar, a gente tem um quadro aqui muito bacana que chama um quadro conhecido como Dá Crédito para Quem? E esse Dá Crédito para Quem a gente abre aqui a oportunidade para Genival, para Horace, que possa homenagear ou, no caso aqui, agradecer alguém muito importante que está fazendo parte dessa trajetória junto com vocês, por aquilo que vocês têm conquistado, por aquilo que vocês têm construído. Pode ser alguém do mercado, pode ser alguém familiar, né? Às vezes não pode esquecer da esposa ali. Geralmente eu deixo uma pessoa, falo uma pessoa aqui, mas eu abro uma exceção para vocês dar crédito talvez aí para 3 pessoas, porque às vezes dar crédito para uma só dentro de toda essa jornada fica um pouco difícil e a gente acaba caindo no lima aqui e fala assim, opa, dar crédito para uma só não é muito seguro, né? Todo mundo aqui acredita que daria para a esposa, né? Então, se você tiver, Genival, por favor, 3 pessoas para que você possa dar crédito, Horace também, fica esse momento aqui aberto para que vocês possam fazer essa breve homenagem. Show de bola, show de bola. Muito legal, Tony, agradeço. Agradeço a agenda do Horace aí. Um cara de milhões, né, cara? Assim, tá assim é uma honra, né? Literalmente. Quem dera, eu zerei o game. Hoje eu zerei o game. 45 minutos aqui vale ouro, hein, Genival? Total, cara. Satisfação enorme, foi muito bom. Dá crédito, cara. Teria que olhar os números, né, Horace? Mas, levando a sério aqui a brincadeira, você sabe que já gravei um podcast contigo, eu já dei crédito pro meu investidor anjo, né? Que foi o cara que fez a diferença lá atrás. Mas hoje eu quero dar crédito para um cara que foi o primeiro cliente, eu não sei nem se ele está aqui, vou até trocar figurinha com ele no Conacred. Chama Gustavo, época de Produquímica, que foi vendida para uma outra empresa. Ele foi o primeiro cliente que tomei um café com ele, falei que eu estava no mercado com uma empresa, né, que tinha construído, e que eu ia trazer todo aquele conhecimento para ajudar de forma mais rápida ali, porque eu vi que na época estava demorando muito. Por exemplo, contratar um monitoramento de colheita ali, precisava do cara para acompanhar a colheita que estava para iniciar no outro dia, né? E aí, nessa época lá, o cara demorava ali uma semana para estruturar alguém, 10 dias. Aí, ó, aí o produtor tem 10 máquinas lá, meu amigo, me conta aí. Não vai. Meio-dia termina. E esse cara falou, cara, eu acredito em você, vamos fechar. Então, o primeiro contrato nosso foi da empresa Produquímica, Gustavo. Hoje ele está em outra casa. Um abraço aí para ele, eu dou crédito para ele. Eu não sei o limite, mas o cara é bom. E o meu investidor eu já dei. E aí vem minha esposa, cara, porque quando eu fundei a Inspecto lá em 2019, ela estava na época concursada e eu falei, olha, eu estava bem, salário muito bom, uma multinacional, na época da Kuma lá, você deve lembrar. Tem uma história nessa Kuma, hein? Ela foi vendida para a BV. Então estava bem, cara, a empresa tinha sido vendida, eu tinha sido promovido, e eu falei, não quero mais salário, eu vou empreender. Aí ela me olhou e falou, é o que você quer mesmo? Eu falei, sim, eu quero. Foi, eu acredito em você. Pode ir e deixa que eu pago os boletos. E ela segurou por 1 ano, pagando tudo. Então eu tenho que dar crédito para ela e hoje ela continua ajudando, né? Com Cartão esposa, Black, Black sem limite. Essa sim é um investidor anjo, hein? Bota anjo nisso, né? Essa literalmente caiu do céu, Genival. Total. Ela e os 2 filhinhos, cara. Eu tenho o Emanuel, 4 anos, e a Júlia
Então, é por isso que eu levanto todos os dias e faço o que eu faço com muito gosto. Tenho motivo para levantar e tenho motivo para voltar para casa. Então, eu dou crédito para eles, tá? Fera demais, Genival. Olha, te agradeço muito, cara, aí pela agenda, satisfação. Sempre que convida, eu tô por aí. Bom ouvir, quem entende, né, cara? Eu gosto de carregar comigo e ouvir, né? Quem já, de fato, tá no campo de batalha, né, cara? Quem já fez, não tem negócio de conversar com quem tá começando ali que não, né? Nunca foi no Mato Grosso ali, subir a Serra da Petrovina, sujar a bota. Então, o cara de campo de batalha ali, cara, do front, eu tenho muito respeito e o Horace é um cara que tá junto aí com a parceria já há muito tempo. É um cara que eu acompanho nas redes sociais aí. É parceiro nosso, cliente, então agradeço aí de coração. E vamos em frente, cara, que seja uma boa safra aí, que venha bons negócios pra gente vencer mais uma, né? Moleza, né? Certeza. É só mais um. Só mais um. Horace, dá um crédito pra gente. Vamos lá. Você deu oportunidade para dar crédito para tantas pessoas, 3. Logo pensei, eu acho que do lado pessoal eu vou dar esse crédito para o casal de gêmeos que eu tenho, Lorenzo e a Mariá, que logo que eu recebi o desafio de ir para o Mato Grosso, essa molecada tinha acabado de fazer 1 ano, né? Tinha acabado de fazer 1 ano e eu fui romper fronteira, saindo de Minas, indo para o Mato Grosso, então para esse casalzinho aí de hoje, 14 anos, eu dou crédito para eles. Esses moleques são muito massa. Na área profissional, eu vou pegar um do início, um no meio e um no fim. Eu vou pegar Carlos Fernandes, né? Que foi o cara que me deu a oportunidade de entrar no agro, na ADM, há cerca de 20 anos. Carlão, tá aí, meu amigo até hoje. Do meio, eu vou pegar 2 caras. Quando eu fui pro campo, Sérgio Silva, da atual Corteva. Diogar Oliveira. Serginho, né? Serginho, eterno Serginho. Deve ter uns 30 anos de Dupete, Dupont e Corteva, né? Mas o cara é novo. Diogar Oliveira, que foi o cara que me deu a oportunidade na UPL. É o cara que me alavancou, é o cara que me pôs para atender grandes contas. E um cara que eu admiro demais, que eu sou apaixonado em trabalhar na empresa desse cara, que é o Fernando Mendicino, que é aí o mentor da Protec. É um cara que eu aprendo todos os dias, seja para falar de crédito, seja para falar de estratégia, seja para falar de agro. Então é um cara que eu daria muito crédito hoje, não pela oportunidade, mas pela pessoa que ele é também, por entender de agro, por estar no agro e por ser apaixonado por isso também. E só mais uma turma, né? Eu tenho uns bastidores lá, um monte de gente que está trabalhando, a gente está aqui, um grande time. Então, um abraço para o meu time da Protec, que está todo lá, ralando. Estamos começando a safra, então eu dou crédito para esse pessoal. Né? Para a gente estar aqui, tem que ter gente nos bastidores nos suportando. Fantástico. Gente, muito obrigado. Como eu disse, vocês fizeram história, o primeiro episódio do Podcred ao vivo, diretamente do maior congresso de crédito agro da América Latina. Genival, muito obrigado pela sua participação. Horace, muito obrigado. E obrigado a todos vocês que estão aí, que vai assistir a gente no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, que está acompanhando o nosso canal Conacred. Estamos na nossa 7ª edição. Estamos aqui fazendo história com o Podcred ao vivo. Então já sabe, compartilhe esse episódio e faça com que eles cheguem a mais e mais inúmeras pessoas aí. Mais uma vez, meus amigos, muito obrigado. Deus abençoe e a gente se vê na próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.